Mais do que isso, aquilo que nós estamos enxergando para frente, dentro do cenário de ainda muitas incertezas envolvendo não só a parte política, mas a parte econômica. Essas duas combinações e com a questão mais relevante, que é a questão da saúde, a questão sanitária, que nós voltamos a viver aí um recrudescimento muito forte da propagação da Covid. Então, esse cenário, quando nós projetamos os números, etc., nós não estávamos ainda considerando que essa propagação maior, primeiro que ela não tinha se materializado ainda, ela fosse ou vai gerar algum tipo de novo quadro no varejo. Então, essa é uma preocupação que passou a fazer parte também desse cenário, que vinha-se numa quadra de redução dos casos, um certo controle, desativação dos hospitais emergenciais, uma série de medidas, e, de repente, tanto no mundo, principalmente Europa, Estados Unidos, quanto no Brasil, a gente vive essa segunda onda. O que isso vai gerar, nós não sabemos. Se ela vai se interromper, se as vacinas vão poder começar a ser aplicadas e criar uma nova realidade, mas tudo mostra que nós entramos numa fase, novamente, de ampliação das restrições da mobilidade. Isso pode afetar, sem dúvida nenhuma, o desempenho da economia, mas o mais importante de tudo é resolver o problema sanitário, o problema de saúde, porque sem esse resolvido não há economia que funcione. Então, vamos cuidar das pessoas para, em seguida, nós podemos também resgatar aquilo que o Brasil perdeu, o cacuete, que é o crescimento mais acelerado. Então, feito esse rápido preâmbulo, eu pediria à Lígia para começar a passar os slides, e eu também informo que tem vários slides aí que eu não vou me deter. Acho que a gente tem que se deter mais naquilo que vocês estão mais interessados, números, projeções, mas fica aí, já que foi encaminhado a todos, esses slides que vão permitir vocês depois a trabalharem aí as matérias e a esclarecerem dúvidas que, porventura, surjam. Sendo assim, o primeiro slide é muito mais uma visão da importância da indústria de transformação como um todo. Por que nós estamos colocando esse slide aqui? Durante essa pandemia, que lamentavelmente já levou mais de 180 mil vidas, a indústria brasileira reagiu com muita rapidez, inclusive a nossa indústria, para atender necessidades de produtos médicos hospitalares, respiradores, enfim, toda essa área sanitária de saúde, ela pode ser atendida quando o mundo estava vivendo uma escassez de uma série de itens necessários ao combate à Covid, inclusive com, de certa forma, sequestros de cargas que viriam para um determinado país, que acabou indo para outro. Então, a capacidade da indústria de transformação do Brasil de se reinventar rapidamente para atender essas necessidades mais urgentes, ela mostra quão importante para um país, e principalmente um país das dimensões que nós temos, que é ter uma indústria de transformação pujante, moderna, tecnológica, que evolua e que ocupe espaços relevantes na formação do PIB, na geração de empregos. É claro que a indústria de hoje é diferente da indústria de 20 anos atrás, 30 anos atrás, mas é ela que agrega, pode passar, Lígia, é ela que normalmente paga os maiores salários, o efeito multiplicador da indústria de transformação é bastante maior do que os outros setores, e aqui eu não estou criando um conflito, uma disputa de setores. Eu só estou querendo mencionar e destacar que a indústria brasileira, que vem perdendo posição relativa no PIB, é uma indústria que poderia e deve estar numa posição muito mais relevante do que tem hoje, principalmente levando em conta a renda do país. A indústria de transformação está representando em torno de 11% do PIB. Se nós juntarmos a indústria da construção civil e a indústria de mineração, nós vamos aí a cerca de 20%, 21% do PIB. No entanto, ela paga mais impostos, tem um desequilíbrio muito grande nesse balanceamento entre os setores, e fantástico o nosso agro, inclusive porque nós nos beneficiamos de um agro forte, seja individualmente, seja pela nossa indústria, consumindo o algodão,
tivemos uma safra recorde que acabou de estar sendo colhida e beneficiada. Estamos aí planejando plantio para o próximo ano, já em execução e em finalização em alguns estados, no Mato Grosso, que é o principal estado, começando agora. Mas o fato é que, sem uma indústria forte, o país não vai conseguir resgatar taxas de crescimento que ele precisa e que ele merece. O Brasil perdeu mais uma década. Nos últimos, de 2011 a 2020, considerando uma queda do PIB de 4,4%, nós vamos ter perdido anualmente 0,6% da nossa renda per capita. Pode ir, Lígia. Ainda, agora já entrando na indústria têxtil e confecção, o Brasil, dos países de renda média, é o único que preservou essa estrutura produtiva, a despeito de porosidades que foram sendo criadas pelas dificuldades da própria macroeconomia nacional, que não tem sido favorável, e aí nós temos que separar aquilo que é obrigação e necessidade a ser feito pelas empresas, pelo setor, e aquilo que não depende das empresas diretamente, depende muito mais de decisões governamentais. Mas o fato é que o Brasil tem sido um país hostil a determinados segmentos, tem sido um país que não tem crescido, e se a gente olhar os últimos 30, 35 anos, nossa taxa de crescimento foi em torno de 2,3% ao ano, a média mundial acima de 3%, os emergentes acima de 5%. Então, só para fazer uma comparação, entre 1940 e 1980, se nós tivéssemos crescido entre 80 e 2020 na mesma proporção, nós estaríamos hoje com uma renda per capita em reais de 134, 135 mil e não de 34, 35 mil. Então, isso dá a dimensão do nosso, digamos assim, das perdas que nós mesmos nos impusemos. Não foi o mundo que conspirou contra nós, pelo contrário, nós temos um potencial enorme, mas as nossas escolhas nos levaram a esse quadro que desde 2014, final 14, quando começamos a recessão, nós estamos nos arrastando por aí, e em 40 anos nós perdemos 2 décadas, a década de 80 do século passado e agora essa última década. Então, o setor têxtil está entre os 5 maiores do mundo, é a maior cadeia produtiva integrada do Ocidente, e se nós fôssemos sair do zero para construir um parque produtivo, e aqui uma avaliação parcial, eu diria que nós teríamos que investir alguma coisa como uns 350 a 360 bilhões de reais. Por que é um número maior do que esse? Primeiro, porque esse número está com os 2 anos de defasagem, não obrigatoriamente isso teria um impacto muito grande em termos de custo, porque tem um avanço da tecnologia, produtividade, mas aqui não está envolvendo o valor das marcas, aqui não está todo o software, toda a inteligência que foi criada, que você não nasce do nada, você não constrói uma fábrica e sai produzindo, vendendo, tem toda uma infraestrutura, digamos, invisível, que tem que ser agregada aí. Então, se nós saíssemos do zero e resolvêssemos construir um parque produtivo igual ao que nós temos hoje, no mínimo uns 350, 360 bilhões de reais seriam necessários. Para ter a dimensão, isso é o que o governo alega que anualmente nós estamos tendo de renúncias fiscais equivalente a 4% do PIB. Construir um parque como o nosso, no mínimo 4% do PIB teriam que ser investidos. Para ter a dimensão disso, o Brasil tem investido aí em torno de 15%, 16% do PIB, o que é muito pouco. A gente precisa investir 25% do PIB para crescer em torno de 4%, 5% ao ano, que é o mínimo que a gente deve almejar. Vamos, Lígia? Está entrando um pouco nos números, isso aqui é um perfil, é um setor muito grande, tá? São mais de 180 bilhões de faturamentos de reais, de faturamento da indústria, tá? Parte disso é têxtil, parte disso é confecção, não é preço de varejo. E, como eu falei, estamos aí entre os 5 maiores do mundo, com uma projeção muito grande em pagamentos de salário capilarizados em todo o território nacional. Quer dizer, tem emprego do nosso setor em todo o território nacional. Mais na confecção, evidentemente, e menos no têxtil. O têxtil mais intensivo em capital, a confecção mais intensiva em trabalho, mas ambos convergindo para as rotas tecnológicas da indústria 4.0, da manufatura avançada. O têxtil mais à frente, já vem nessa pegada há mais tempo, porque é mais intensivo em capital, e a confecção um pouco mais atrás, porém, ganhando esse destaque a montante na área de corte, etc., e a jusante nas áreas de acabamento, que são áreas que têm uma intensividade de capital muito grande, e, evidentemente, toda a tecnologia e software envolvido para gerar esse tipo de avanço tecnológico. Então, é grande,
é fragmentado, aqui tem 25 mil empresas com 5 ou mais funcionários, mas nós temos aí registrados, a estatística governamental, 56 mil empresas, não significando que todas elas estejam ativas, e se juntarmos aí MEIs e outros mais, nós chegamos aí a 300 mil registros de atividade empresarial com ligação com o CNAE 13 ou 14, que é texto e confecção. Pode ir, Lígia. Uma ideia da parte de consumo, números de 2019, que evidentemente caíram bastante, vocês vão ver um pouco mais à frente, mas é um mega setor onde a área de vestuário se posiciona em terceiro lugar, isoladamente, como o maior consumo das famílias em termos de bens. Então, é um mercado de 1,9 trilhão, 2 trilhões, tá? Você tem a liderança com a área de alimentos, depois veículos. Mas se nós adicionarmos a parte de roupas em geral, a área de cama, mesa e banho, mais decoração, envolvendo calçados que tem têxtil dentro, móveis que tem têxtil dentro, etc., nós atingimos o segundo lugar em consumo das famílias. Óbvio que quando se fala em calçados, falando de uma Havaiana, não tem têxtil. Mas quando se fala em tênis e outras coisas, você tem têxtil. Então, o têxtil está envolvido em várias áreas. 60% do consumo de fibras no mundo e no Brasil está atrelado ao vestuário, óbvio. São mais de 7 bilhões e meio de pessoas que têm que ser vestidas. Olhando para 2050, onde nós deveremos ter entre 9 e 10 bilhões de pessoas no mundo, é um espaço de crescimento enorme. E esse setor, além daquilo que é mais visível, como eu estou falando, que é a moda, são os produtos que a gente usa no dia a dia, você tem têxtil, 30, 40 quilos de têxteis dentro do automóvel, você tem o têxtil na área de saneamento com os elementos filtrantes, você tem os têxteis técnicos que são utilizados na agricultura, em barragens, então você tem têxtil numa infinidade de atividades que muitas vezes as pessoas não identificam com têxtil. É têxtil, por exemplo, a grama sintética que forra diversos campos de futebol. Então, é um produto têxtil. Então, é só para dar um exemplo que o que é visível é realmente o maior mercado, mas tem vários outros mercados onde o têxtil é aplicado e cada vez mais, construção civil, geotêxtil, tudo isso abrindo uma oportunidade enorme, sem falar na área de higiene e saúde, que tem têxtil para tudo quanto é lado, começando pelo algodão hidrófilo, que é o algodão de farmácia, as ataduras, os esparadrapos, os band-aids, etc. Então, é um mega mercado, poderia ser muito maior se o país tivesse crescido. Olhando aqui pelo retrovisor, dá para ver que os números, apesar de nós estarmos crescendo nos últimos meses, realmente uma recuperação muito mais vigorosa do que nós prevíamos, até porque se todos previssem que haveria essa recuperação, muito provavelmente a interrupção das atividades não se daria da forma como se deu, exceto por alguma decisão legal, mas vocês veem aqui que o têxtil caiu menos do que o vestuário, que caiu concomitantemente produção junto com o consumo. Então, o têxtil, por que caiu menos? Porque ele tem outras aplicações como essas que eu falei, além do que o têxtil se recuperou mais rapidamente do que a produção dos confeccionados, dado que várias categorias de produtos ainda não estão numa posição de evolução da sua demanda, dada o estado de contenção, de mobilidade, etc. Então, quem está produzindo roupa para festa, casamento, roupas sociais, está mais sofrido do que quem estava fazendo moletom, roupas de ginástica, moda íntima e etc. Então, a recuperação do vestuário é diferente da recuperação do têxtil. Portanto, o têxtil também exporta mais, a exportação do têxtil caiu menos. Tudo isso criando um quadro, mas de qualquer maneira um quadro negativo, e que mesmo com a situação de recuperação que nós estamos assistindo e de recuperação também do nível de emprego, nós ainda fecharemos no vermelho, como vocês poderão observar um pouco mais adiante. As importações caíram bastante, as exportações caíram menos,
O vestuário não se recuperou, está com 30% de queda, e acredito que só lá para meados do ano que vem que ele vai começar a ensejar uma recuperação mais consistente, dependendo da evolução do mercado. E temos aqui a questão muito comentada nos meios de comunicação, de inflação, isso, aquilo outro. Houve nessa retomada extremamente acelerada, houve um sincronismo entre diversos elos, o que trouxe algum estresse, mas a indústria têxtil, em particular, ela foi muito afetada pela desvalorização cambial e pelo aumento dos custos de vários insumos que, mesmo produzidos no Brasil, eles têm a sua relação com o mercado mundial. Exemplo, o algodão. O Brasil não importa praticamente nada de algodão, é residual, mas o preço do algodão é o preço do algodão em Nova York, transformado pelo dólar vigente no dia, ou naquele momento. Normalmente, existe um prêmio pelo algodão nacional comprado aqui dentro. Este ano houve um período de deságio, ou seja, a paridade do preço interno estava menor do que o preço da exportação. Agora isso já mudou. O algodão saiu de 53 centavos de dólar por volta de abril, período mais crítico do lockdown aqui em outros países, e já está em 75, 76 centavos. Ninguém esperava que o algodão desse um salto aí em Nova York da ordem de 50%. Por que está acontecendo isso? Os juros muito baixos, muita gente aplicando em vários tipos novos de investimentos, entre eles a parte das commodities. O algodão é uma commodity como outra qualquer. Então, esse custo impactou demais o têxtil, mas vocês viram que ele não chegou ainda na confecção e ele ainda não impactou o vestuário. E ele não vai impactar o vestuário na mesma intensidade que impactou o têxtil. Aí há uma queda de braço muito grande, até porque também existem mudanças de mix de produtos, etc. Então, não vai haver uma expectativa do preço do consumidor lá na frente, a não ser que haja um descontrole, aí é outra conversa. Mas olhando em condições normais de temperatura e pressão e não havendo qualquer tipo de descontrole, fura-teto, o Banco Central tem que subir juros, essa coisa toda, isso não vai acontecer nessa proporção que vocês estão vendo aqui. Eu estou vendo que ele perguntou se o algodão é em dólar. Sim, o algodão é cotado em dólar. É um produto tradable. O Brasil colheu quase 3 milhões de toneladas na safra 19 e 20. Vai exportar 2 milhões de toneladas e vai ter um consumo esse ano menor por causa da paralisação das atividades, em torno de 580, 600 mil toneladas. Estamos prevendo para o ano que vem voltar para 700, 720 mil toneladas. No que diz respeito ao consumo, em 2010, que foi um ano que nós crescemos muito, nós tínhamos um consumo de 1 milhão de toneladas. De lá para cá, o Brasil entrou numa rota meia complexa e também existiram mudanças de mix de produtos, de fibras, enfim, acomodando não só as tecnologias que foram sendo incorporadas, como também custos diferentes, a matéria-prima sintética mais barata, houve um aumento do uso, principalmente de determinadas categorias, como roupa esportiva, etc., e as misturas de fibras também acabaram privilegiando um pouco mais os sintéticos pela variável preço e pela variável tecnologia. Mas o Brasil é um grande ator mundial em produtos de algodão, até porque tem essa produção interna, o que é um conforto muito relevante. Isso, como tem também a produção de sintéticos, mas no caso do algodão nós somos 100% autossuficientes. Vamos para frente, Lígia? Aqui dá para vocês verem o que aconteceu esse ano. Quando foi decretado o lockdown, a quarentena, as coisas despencaram violentamente e depois elas foram retomando. E vocês reparem que a recuperação do têxtil ela se deu de uma maneira maior do que a confecção no geral, vestuário em particular, conseguiu atingir. Então, esse tracejado aqui ainda é uma linha de tendência, não é fruto ainda dos dados reais, mas isso já deu para ver que o têxtil atingiu um patamar, agora está mais ou menos estável, quando começa exatamente no final do ano, mas a confecção ainda está subindo a rampa e nós esperamos que isso possa se traduzir numa retomada mais lá para o ano que vem, meados do ano, tudo correndo bem. Por enquanto, ela está andando atrás da recuperação do têxtil. Pode ir, Lígia. E esse mesmo modelo
ele acontece aqui no emprego. Nós despencamos no emprego aqui no abril, começamos a recuperar e começamos a contratar. Esse número aqui nós revimos de ontem para hoje, e a Lígia pode mandar depois o atualizado, nós estamos estimando em torno de 25 mil postos formais de trabalho, e não 18.500, como nós vimos anteriormente quando mandamos para vocês. Contra uma perda esse ano da ordem de 39 mil postos formais de trabalho. Alguém vai perguntar, mas por que vocês vão recuperar e não vão gerar o mesmo número de postos perdidos estimativamente em 2020? Porque a confecção ainda está andando um pouco atrás e sempre que existem esses movimentos muito fortes, a retomada não se dá do mesmo patamar. Pode ser, isso eu estou falando, empregos formais, CAGED. Isso não significa que você não tenha mais MEIs trabalhando, que não estão computados aqui, que vão ser microempreendedores ou autônomos que vão estar trabalhando dentro da atividade têxtil, mas não está registrado dentro dessa linha do CAGED. Então, esse número mudou para 25 mil, anotem, por favor, no material que vocês têm, e depois a Lígia pode encaminhar o material atualizado. De qualquer forma... Só uma correção, Fernando. Somente as redações de TV receberam o material porque eles tinham que fazer a reunião de pauta e vocês sabem como que é. A nossa assessoria vai agora encaminhar para todo mundo, de repente a gente corrige e aí manda para vocês, tá bom? Obrigado, Lígia. Então, emprego, já estamos recontratando e vamos fechar no negativo, porque a perda foi muito forte no período da quarentena. E, ao mesmo tempo, estamos estimando para o ano que vem em torno de 25 mil postos formais de trabalho, CAGED, o que não significando que não recuperemos essa outra parcela de uns 14 mil postos considerados vis-à-vis a perda desse ano, em outro tipo de atividade de empreendimento dentro do setor, mas não dentro do emprego medido pelo CAGED. Pode ir, Lígia. Opa, não baixou aqui ainda. A internet, pelo jeito aqui, só um minuto. Bom, se alguém tiver até agora alguma pergunta, alguma coisa, já pode ir fazendo, que eu já vou respondendo. Eu respondi aquela do algodão, se o algodão era matéria-prima cotada em dólar, assim como são as fibras sintéticas, mesmo sendo produtos made in Brasil. Bom, esse mapa de calor, nós fazemos uma pesquisa mensal com os nossos associados. Pesquisa não é a palavra adequada, uma enquete com os nossos associados sobre o momento atual e expectativa futura. Então, em março, antes de nós termos essa decretação, a pandemia ocupar todo esse espaço, nós tínhamos uma expectativa e uma realidade extremamente favorável. 93% das respostas, misturando o real e a expectativa futura, no verde. Eu tinha só um item aqui, que sempre tem uma preocupação aqui e ali, naquele caso, que era a inadimplência. Em função daquilo que foi determinado pelas autoridades, gerado pela pandemia, isso despencou, natural, ninguém sabia o que ia acontecer. E ficamos assim até o mês de agosto, até o mês de julho, quando deu um saltinho, abriu um pouco de verde, já era alguma coisa de produtividade, aí melhorou um pouco e voltou. Nós estamos com em torno de 67% de respostas positivas em novembro. Dezembro deve estar fechando agora, porque fecha durante o meio do mês, isso também atualizado pode ser encaminhado a vocês, mas o fato é que nós saímos de uma expectativa extremamente favorável, de uma realidade favorável no início do ano para o setor e despencamos como tudo, praticamente tudo, exceto talvez alimentos, medicamentos, que foram segmentos que cresceram porque não tiveram interrupção da sua atividade econômica. Mas recuperamos, aqui saímos de 73% para 67% de outubro para novembro, porque aumentou um pouco a questão de inadimplência, tá? Mas não foi nada desastroso, mas apareceu como vermelho, então é compilado como um dado negativo. Mas mesmo assim vocês viram que foi uma subida de rampa bastante expressiva. Então hoje, como hoje, nós estamos acima de 50%, estamos num cenário bem melhor do que nós estávamos aí 3, 4 meses atrás,
mas com muitas incertezas à frente e muito difícil retomar aqui esse cenário de 93%, salvo vacina sendo aplicada, iniciando a imunização, resultados satisfatórios, as pessoas se comportando nas ruas, evitando aglomerações, e aí certamente esse indicador vai voltar para patamares mais favoráveis. Então, esse mapa de calor é o de agora. E as respostas principais com relação a 2019 e 2020, quer dizer, produção acima do esperado, houve crescimento, venda acima do esperado, bastante expressivo, redução da intenção de diminuição de quadro de trabalhadores, investimento acima do planejado, não, porque você criou uma ociosidade, que está sendo retomada agora. A inadimplência foi aquele item que eu falei, ela se cresceu um pouquinho, mas não está nada fora de controle, e a propensão a exportar, que cresce e cresceu muito, e que tende a crescer quando você tem situação que leve a uma preocupação com o mercado interno e, ao mesmo tempo, com um câmbio mais favorável. Entendendo aqui, na nossa visão, que câmbio não é um fator, é importante, uma variável importante, um câmbio equilibrado, mas você não pode definir se vai ou não entrar no mercado mundial em função só do câmbio. O Brasil não tem uma política de câmbio fixo, a Ásia adotou muito uma política de câmbio desvalorizado durante anos para favorecer as exportações, o Brasil nunca teve essa política, pelo contrário, o Brasil tem tido uma política cambial muito ciclotímica, mais recentemente ficou pouco melhor, mas esse ano nós chegamos a ter mais de 40% de desvalorização da moeda, mas não é só câmbio. Se for só câmbio, nós vamos ter que jogar só no empobrecimento da sociedade. É câmbio, é tecnologia, é o custo Brasil, uma série de outros elementos que compõem uma estratégia de exportação. E, nesse sentido, a BIT tem um programa longevo com a PEX, que é o Programa Tex Brasil, e que tem aí um histórico de muito sucesso de internacionalização das empresas. Do ponto de vista exportador, na área da moda, principalmente, o Brasil hoje é um exportador mais das marcas, porque o private label, para produzir para terceiros, nós saímos desse mercado há algum tempo, primeiro quando veio o NAFTA e depois com a ascensão da Ásia, e nós ficamos com os custos muito altos para competir nesse mercado de fabricação para terceiros. Eu vou produzir para marca A, marca B, marca C. Agora tem um espaço de competição. Já os têxteis têm uma tradição muito maior de exportação, fios, tecidos, malhas. Nós não somos um grande exportador, somos o quinto maior mercado, maior produtor do mundo, mas estamos aí nos 30º colocado, aí, mais ou menos, na exportação, um pouco mais, um pouco menos. Temos um potencial muito grande, mas ficamos sem acordos. Agora, o principal vinculado por conta dessas coisas necessárias, engenharia ambiental, etc., as guias de política externa, mas isso aqui não é o caso. E isso é um tema que nós temos que ter, porque o Brasil tem um potencial grande, principalmente levando em conta toda essa questão da agenda de sustentabilidade, a bioeconomia. Poderíamos ser um grande ator se tivermos juízo na cabeça. Vamos lá, Lígia. Em 2020, sem dúvida nenhuma, foi um ano extremamente complexo, como todo mundo sabe. Aquele período caiu a 7%, ninguém sabia o que ia suceder, mas, como eu comentei, começou a haver uma reação de empresas grandes investindo para produzir produtos médicos hospitalares, saímos de uma insuficiência de máscaras cirúrgicas para superávit de máscaras cirúrgicas, até exportando naquele período. Na questão das máscaras sociais, de uso social, muitas pequenas empresas e até grandes mesmo se safaram bastante naquele momento, produzindo aquele item. Hoje já não é a mesma coisa, o mercado está inundado de máscaras e outros itens, mas foi um momento em que a indústria teve que se converter, teve que se superar e teve que negociar muito entre ela, porque é uma cadeia longa da matéria-prima, fiação, tecelagem, malharia, confecção, varejo. Então, tudo isso teve que conversar demais para evitar um colapso. As empresas tiveram com seus credores, com seus fornecedores, com seus clientes. Foi um período muito tenso, porque era algo totalmente inusitado. Agora é um outro período tenso, mas nós já temos uma experiência da gravidade do problema. Quer dizer, não é que não seja grave, é gravíssimo, principalmente essa bateção de cabeça entre as autoridades, mas, de qualquer forma, nós temos já expertise de 90, 100 dias atrás. Mas o setor fez esse trabalho e não tivéssemos nós uma indústria capaz de fazer essa reversão e migrar para outros tipos de produto, o país teria sofrido muito
a escassez de produtos nessa área, inclusive os mais básicos, como os esparadrapo, etc. Agora veio a discussão se vai ter algodão hidrófilo para atender uma vacinação em massa, vai ter, se vai ter seringa ou agulha. Hoje eu estava lendo lá o pessoal fabricante, quer dizer, tem uma capacidade instalada muito grande, agora tem que ter planejamento. Não adianta chegar no dia seguinte, olha, não te comprei nada durante o ano inteiro, agora me dá aí toda a agulha que você tiver. Não vai ter jeito de as coisas rodarem desse jeito. Hoje já saiu um RDC sobre a questão de produtos médicos hospitalares por parte da Anvisa, dando uma orientação importante, e essa é uma agenda de compras governamentais que é muito relevante para a tecnologia e para o próprio modelo de produtos sustentáveis, porque o governo brasileiro é um grande comprador e pode ser um grande indutor de boas práticas nas suas demandas a partir de especificações que são construídas junto com o setor privado, com a academia e outros. Então, foi um momento importante que a indústria deu resultado não só na parte de transformação industrial, mas também na agenda da solidariedade. E eu diria que, nesse aspecto, esses 53 milhões, isso é muito mais do que isso, como doações mensuradas, porque vários e vários fizeram ações solidárias e não comunicaram, não falaram. Eu sei, porque eu converso com muita gente, e aí eu diria que isso é mais do dobro, porque isso foi captado em determinado momento. Mas foi o que nós tínhamos registrado, então colocamos aqui. Mesmo sofrido, mesmo parado, mesmo com problemas, o setor se mobilizou, se movimentou, se transformou e ajudou. Então, isso é o que é a mensagem relevante desse 2020 para todos nós, primeiro como seres humanos e como setor industrial. Pode seguir, Lígia. Para o ano que vem, aqui nós vimos até desde 2015, se não me engano, está meio opaco isso aqui, deixa eu botar aqui nos olhos, exatamente. Nós estamos esperando mais ou menos a retomada do que nós tínhamos em 2019. Ou seja, o que nós perderemos esse ano no acumulado, tá? Porque olhando de hoje contra o mês anterior, nós estamos crescendo. Mas olhando para 2021, se não houver nenhuma situação mais dramática na área de saúde, tá? Que é o principal foco, nós estamos esperando retomar aquilo que nós perdemos no acumulado deste ano. Crescendo 8% aproximadamente nos têxteis, que vai ter uma queda menor, como eu já mostrei a vocês anteriormente, do que o vestuário, e para o vestuário, pode seguir, também uma taxa de crescimento da ordem de 23%, recompondo. Quer dizer, vocês vão falar assim, mas como é que vai crescer tanto? Bom, primeiro que nós não vamos, se Deus quiser, nós não vamos ficar 90 dias parados ou semi-parados. Um pouco mais, um pouco menos, dependendo do estado onde estava localizada a unidade produtiva. Então, nós vamos voltar ao que éramos, até o final do ano que vem. Essa é a expectativa de hoje. Agora, do ponto de vista prático, eu diria a vocês que os próximos 60, 90 dias, eles vão ser críticos e cruciais para o que vai acontecer em 2021. Vocês têm acompanhado o real ganhando força contra o dólar, um cenário de juros muito baixos, dinheiro no mundo, mas temos aí eleições presidência da Câmara e do Senado, dependendo de quem se eleja, você vai ter uma agenda ou vai ter um outro tipo de agenda. A definição orçamentária, agora já votou-se a LDO ontem, menos um problema, agora LOAS fica para o ano que vem, tem um déficit de 247 bilhões aproximadamente, é um déficit muito grande, mas menor do que vai ser esse ano, vai fechar esse ano 700, 800 bilhões, não tinha outro jeito. Então, a grande alavanca dessa retomada rápida foi o auxílio emergencial que o governo concedeu inicialmente R$600, e agora com 300. Não sabemos se vai haver alguma extensão, dependendo do que acontecer com a propagação do vírus, mas, de qualquer maneira, só para a gente ter uma dimensão, foram mais ou menos 12 milhões de postos, de trabalhos perdidos. Quando eu falo trabalhos perdidos, formal, informal, agente autônomo, o que tiver dentro da população economicamente ativa. Esse auxílio emergencial, aí, colocando 25, 30 bilhões de reais por mês, agora com esses 300, eu estou falando isso um pouco mais, que são 300, tem 65 milhões de pessoas, daria em torno de 20 bilhões. Se eu me fixar nesses 20 bilhões e não colocar outros elementos de ajuda que engrossam esse valor,
Isso significa, pela renda média do Brasil, criar pelo menos 10 milhões de empregos para colocar no lugar. Esse impacto do auxílio emergencial foi de tal ordem que, em agosto, quando nós fizemos a avaliação, e agora eu tenho que fazer uma avaliação nova, que não foi feita ainda, entre a perda de salários e de renda dos assalariados e a entrada de recursos na economia, nós tínhamos um saldo positivo de 108 bilhões de reais por conta do auxílio emergencial. Ou seja, esse dinheiro foi a consumo principalmente de bens, porque o serviço estava com muita interdição e ainda tem interdição, bares, restaurantes, viagens, etc. E isso que deu essa puxada fortíssima em vários setores e não só no nosso. Ontem eu estava conversando com os amigos à noite, madeira, caixa de papelão, tudo está complicado, mas vai entrando já num cenário de normalização, no nosso caso. Às vezes, mas não estou entregando, está entregando, não tem o tubete, não tem o plástico, mas eu acredito que aí, lá para o primeiro trimestre do ano que vem, até o final dele, nós vamos estar aí mais equilibrados nessas relações intra- e intersetoriais. Mas seja como for, que se acontecer vai ser positivo, mas não vai dar para soltar foguete, porque nós vamos voltar onde estávamos em 2019, e de novo, eu já falei da década perdida, 2011 a 2020, nós ficamos pobres todo ano, cada um de nós, 0,6% anualmente nesse período, ou seja, andamos e não saímos pelo canto, regredimos, não saímos do lugar, nem saímos do lugar, regredimos. Então, o varejo vai acompanhar nessa expectativa de hoje, de novo, há uma expectativa de uma retomada também do varejo de vestuário. Aí, essa preocupação com a extensão ou não do auxílio emergencial, vis-à-vis a questão fiscal, que está muito dramática, porém, já foi uma mensagem ao Senado para estender aí mais 3 meses, não sei se vai ser aprovado ou não. Há alguns analisando que houve um crescimento da poupança, por incrível que pareça, houve um crescimento da poupança, principalmente da classe média, até mesmo dos que inicial, com preocupação do futuro, não teve como consumir. Então, essa poupança cresceu, a poupança da sociedade brasileira em torno de 20%. Quem despoupa é o governo, com um déficit aí crônico, que chegou a 4%, 5%. Então, o governo, estou falando primário, se for nominal é mais. Então, isso tudo te coloca num quadro em que, se essa poupança também vier a consumo, e eu acho que ela só vai vir a consumo se houver confiança de que as coisas vão melhorar em termos sanitários, em termos de saúde, então eu acho que esse quadro vai podendo ser até um pouco melhor do que esse que está projetado aqui. Mas nós estamos, por enquanto, considerando que nós vamos repor em 2021 aquilo que nós perdemos em 2020 no acumulado, a despeito de estarmos hoje com uma produção forte, principalmente no têxtil, em função da retomada consistente, porém sem base para se projetar para o futuro na mesma toada. O Banco Central soltou ontem a expectativa de PIB de 3,8% de crescimento para o ano que vem. Nós temos uma taxa de adesão ao PIB da ordem de 60%, 70%, ou seja, se cresce 4%, por analogia, nós vamos crescer pelo menos 2,5%, 2,6%, mas se o consumidor for mais agressivo, se preferir mais o produto de vestuário, cama, mesa e banho, etc., isso até cresce mais. Então, nós temos uma taxa de aderência ao crescimento do PIB dessa magnitude, o que já te dá aí um horizonte de um crescimento melhor. Mas isso aqui está muito ligado a recompor o que nós perdemos esse ano. Seguinte, Lígia. Lígia. Eu mudei aqui. Não avançou, não. Bom, agora foi. Aqui tem, essa é uma área que passou o slide. Aqui algumas consultas, algumas pesquisas que foram feitas pelo IEM, a gente trabalha muito com o IEM, sobre as questões de comportamento consumidor. Então, esse slide mostra que a preocupação, pelo menos no momento dessa pesquisa, quanto a aspectos de segurança, de protocolos, quer dizer, o consumidor está atento a isso, ou mais atento a isso. Alguém vai falar, isso é bobagem, Fernando, 25 de março tem uma aglomeração danada, o Brás também. Sim, é verdade também, por isso nós estamos com essa propagação aí, entre outras coisas, não só por isso, da Covid. Mas o consumidor que respondeu essa pesquisa, ele está mais atento aos protocolos e mais atento, e isso impacta muito mais, óbvio, shoppings e as lojas mais estruturadas, e isso acaba gerando menos
relevância, infelizmente, em alguns outros segmentos de comércio. Mas eu acredito que é uma tendência que, agora com esse segundo susto, lamentável, mas estamos vivendo isso, esse é algo que veio para ficar. O mais novo que nós vivemos esse ano, do meu ponto de vista, não foi tanta tecnologia, etc., porque isso já vinha vindo, isso exponencializou. O novo foi a forma da gente conviver em sociedade e os cuidados que a gente tem que ter, álcool, máscara, higiene, lavar as mãos, e eu espero que isso continue mesmo depois que nós tenhamos um controle da pandemia, que não está ainda à vista. Meu modo de ver, nós ainda vamos aí conviver com esses cuidados, certamente ao longo de todo esse ano. Posteriormente, vamos acompanhar, vamos avaliar. Eu tenho lido já de uns 2 ou 3 livros sobre pandemia nos Estados Unidos, aqui no Brasil, etc. Durante esse período, as pessoas fazem muitas promessas a si mesmo e depois que as coisas ganham um ar de mais normalidade, de segurança, relaxam um pouco. Tomara que nós não façamos isso e mantenhamos os melhores modos de convivência e de higiene e limpeza. Pode ir, Lígia. Virou aí? Virou. Aqui um pouco sobre preferência de consumo, é uma outra agenda fundamental do nosso setor. A indústria da moda, ela está sempre sob um escrutínio muito grande de sustentabilidade, seja ela ambiental, social, de governança. E esse é um tema que, mais e mais, não é nem uma agenda de futuro, é uma agenda de presente, mas é uma agenda em movimento no mundo inteiro. Eu acho que o Brasil poderá se destacar muito se tiver juízo, e nós estamos com essa agenda muito forte, trabalhando com a academia, etc., nessa questão da bioeconomia. Mas o consumidor ele está propenso a comprar mais produtos sustentáveis, mas ele não está muito disposto a pagar mais por isto. Tá? Não é essa... Alguns acham até que tem que ser reduzido o preço. Tá? Então, a gente observa muito esse lado, vendo, se você fizer tudo certo, não significa que você vai vender muito mais. Mas se fizer a coisa errada, significa que você vai ter uma chance de perder muita venda. Então, essa é uma agenda irreversível para o bem de todos nós, e que tem uma jornada longuíssima à frente. Talvez daqui a uns 10 anos, propagandear que eu sou sustentável seja algo desnecessário, porque se você não for, você não vai jogar o jogo. Mas hoje, o mundo inteiro está com isso. Agora tivemos esse encontro na ONU, ano que vem tem a COP26 em Glasgow. Espero que o Brasil possa participar fazendo um bom papel, mas é uma agenda que não pode ser posta de lado, e o setor têxtil e confecção é um dos mais escrutinados no momento, dentro desse contexto. Pode ir, Lígia. Eu já comentei um pouco se pagaria mais, eu falei que a maior parte quer falar sobre o mesmo preço, pode seguir, eu já comentei sobre isso. E algo que ficou bastante marca sustentável, há o interesse de mudar, isso não é coletivo, são ondas, tem consumidores que são os puxadores de tendências, principalmente os mais jovens, mais antenados, mas a sociedade é muito desigual, o mundo é muito desigual, e às vezes tem consumidores que não estão nem olhando para esse assunto. Então, é um processo, não é uma corrida de curto, não é um fundista de correr 100 metros, isso é corrida de maratona e muitas maratonas. Então, é um caminho irreversível, mas é um caminho que vai exigir mais e mais trabalho das empresas, da sociedade, das autoridades, da sociedade civil, das ONGs, desse movimento recorrente que nos leve a algo que não contamine as gerações vindouras. Então, o que é sustentabilidade? É simples, é fazer mais com menos, de forma que não contamine o meio ambiente e não comprometa a geração futura. Fazer isso tudo acontecer, começando pelas pessoas de uma forma geral, que é o grande desafio. E com relação à casa, que é um outro slide que nós separamos, esse foi um segmento que performou bastante bem dentro da crise, porque vários itens passaram a ser muito mais valorizados com as pessoas em quarentena, trabalhando em casa,
convivendo mais dentro de casa, e isso propiciou, digamos assim, uma atenção para algo que no dia a dia, todo mundo fora de casa, não que não olhasse, mas que não tivesse talvez a mesma acuidade. Então, a linha LAR, não só no têxtil, como na parte de eletroeletrônicos, eletroportáteis, cresceu muito. E isso provavelmente é algo que vai permanecer para o ano que vem, à luz do que eu tenho conversado de mudanças de comportamento, mudanças de formas de trabalhar e mudanças de approach com relação a si próprio e a sua relação com a vida de uma forma geral. Então, valorizar a casa, ficar mais tempo em casa, enfeitar mais a casa, se sentir melhor em casa, mais praticidade em casa. Então, eu vejo isso como uma tendência bastante forte para 2021. Em 2022 vai ser diferente? Não sei, mas eu certamente enxergo para 2021 a manutenção deste processo de valorização de algo que você tinha uma relação importante, mas que às vezes não tinha nem como dar o tempo que você gostaria para cuidar disso que é o seu casulo, a sua habitação. Então, isso é uma outra mudança de comportamento forte e afetou muito também o vestuário, que aqueles segmentos que mais cresceram foram aqueles de conforto, de bem-estar, de um certo aconchego, mas que te permitisse trabalhar numa tela, numa conferência. Enfim, tivemos casos inusitados aí, e agora mesmo na BIT nós estamos com toda a nossa equipe participando de mais um programa interno, discutindo o home office, seus comprometimentos, suas vantagens, desvantagens, como é que nós vamos ser no futuro. Enfim, estamos trabalhando muito nessa linha, como trabalhamos também em lives, em mais de 50 lives que nós fizemos esse ano, abordando esses conceitos de comportamento e consumo. Pode ir, pode pular. Então, aqui, já entrando um pouco mais específico sobre uma agenda de trabalho. Eu não vou a detalhe dela, porque seria exaustivo e nós não teríamos o tempo, vocês não teriam tempo para acompanhar. Mas esses são 8 pilares de trabalho, onde foi definida 2 ou 3 anos atrás, em Copenhagen, e nós participamos dessas discussões e continuamos a participar, aonde seria a agenda global da moda, onde nós já vimos trabalhando com o pessoal da Guerze, Senai CETIC, Senai, Instituto Senai, numa proposta que gerou o texto de 2030, que nós vamos rever agora, provavelmente em abril do ano que vem, era para fazer uma revisão esse ano, não fizemos pela razão da pandemia, mas vamos fazer no ano que vem. Então, esses são os pilares. Esse na cor mais amarelada, mais laranja, são ações mais imediatas. Essas aqui são ações mais estruturais. Então, você tem uma 4ª Revolução Industrial, que nós já estamos engajados nela, eu comentei um pouco lá atrás, en passant. Você tem o sistema de moda circular, que nós tivemos aí recentemente muitas ações discutindo o tema, vendo quem está mais ou menos. Aliás, essa pandemia está trazendo assim, um pouco de uma circularidade forçada. Exemplo que eu posso dar, caixas de papelão que vão e que voltam, para que você possa entregar a sua mercadoria. Então, aprende-se na crise. E, aliás, a crise, você tem a duração, a solução e a lição. Espero que as nossas lições sejam profundas e importantes. Então, isso aqui é a concepção de produto, desde o seu nascedor até o final, é muito mais discutido do que realizado em larga escala, mas está avançando, coleções que estão sendo lançadas já com essas características. A questão de composição sustentável de materiais, o Brasil pode ser um grande ator nisso. Promoção e melhoria de salários e de condição de empregos, ambiente de trabalho seguros e respeitosos, uso eficiente de água, energia e químicos, rastreabilidade e combate a mudanças climáticas. É muito comum você ver assim, vamos botar um selo. Bom, um selo você pode botar, qualquer um pode comprar um selo e colocar um selo de sei lá do que é sustentável, feito aqui, feito ali. Mas quem é que garante a rastreabilidade, a confiança de que aquilo realmente foi feito e trabalhado nas melhores condições, ou se foi feito naquela região de denominação de identificação controlada. Enfim, essa é uma agenda ampla que cada um desses blocos aqui, nós podemos falar dias e dias. O nosso último congresso, a BIT, que foi 100% virtual, o Integra BIT, tratou modo de consumo, onde estamos, para onde vamos, e no ano que vem, 2021, nosso tema já vai ser a transformação, a transição na agenda global
do nosso setor. Quer dizer, está todo mundo discutindo essas questões e cada um deles encontrando, tentando superar os seus desafios, mas essa agenda aqui de combate às mudanças climáticas, materiais sustentáveis, moda circular, tudo isso aqui, nosso setor está sob um escrutínio o tempo todo, permanentemente, porque é um produto muito visível e vamos reconhecer, um setor que tem grandes companhias, pequenas companhias, gente com muita capacidade de investir, gente com menos capacidade de investir, tudo isso compõe um mosaico complexo e que tem que ser trabalhado em conjunto. Empresários, trabalhadores, governo, academia, sociedade civil, dentro de um grande leque. E não é à toa que nós criamos, junto com o Senai CETICS esse ano, o Núcleo de Sustentabilidade e Economia Circular, que já está funcionando com o propósito de desenvolver projetos nessa área e, principalmente, nós estamos definindo e já estamos coletando material para os indicadores principais de sustentabilidade. Pode ir, Lígia. Esse é o trabalho que nós fizemos com a Gersel, o resumo do resumo, né? Que tem orientado as ações e ele está em consonância com a agenda global da moda. Então, na área de consumo, consumidor consciente, novas regras de compra, a importância da origem, o activewear ganhando um espaço, até está mal posicionado isso aí, mas é uma realidade, o activewear ganhando um espaço além da visão meramente do exercício, indo para as ruas, o design, tendo aqui os testes inteligentes, a customização em massa propiciada eventualmente pela indústria 4.0, a durabilidade dos produtos, vocês estão vendo já marcas anunciando que querem ter produtos mais duráveis, produtos com uma vida mais longa, diminuindo, em tese, o excesso de consumo, a produção, a proximidade da cadeia de valor, diminuindo pegada de carbono, a costura automatizada, é uma coisa que está vindo, é lento, mas já está avançando em algumas áreas, você já tem as peças sem costura, já tem muita automação. Vou conseguir fazer um terno 100% automatizado? Eu não sei se a gente vai usar o terno. Pode ser que a tecnologia nos leve a um outro tipo de investimento, dependendo das circunstâncias. Reuso e descartes, aqui nós já estamos vendo aí, Mato Grosso do Sul, a parte de logística reversa de embalagem pós-consumo, está em consulta pública o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, e no varejo, e-commerce explodiu durante esse período, novas experiências de consumo que foram... Isso aqui não tinha pandemia, não, tá? Isso aqui tudo tem que ser ajustado às novas realidades de segurança das lojas, etc. Coleta de roupas usadas para trabalhar essa sustentabilidade, economia compartilhada, aí entra aluguel, second hand, e o trabalho do ciclo de vida do produto, onde você tem o upcycle, a recriação a partir daquilo que aparentemente seria um resto, um lixo, a reciclagem propriamente dita, mas mais do que nunca a economia circular começando desde o nascedouro do produto e já definindo muito bem a sua rota de vida e a sua rota de reutilização a partir de materiais sustentáveis. Então, vinha falar assim, mas dá para fazer isso tudo? Olha, se dá para fazer isso tudo, eu não sei se eu vou ver na minha vida aqui na Terra, mas a nossa agenda está atuando em vários desses vetores. Nós não atuamos em todos, porque não teríamos nem condição de todos, mas tem vários atores trabalhando em cada um desses temas e nós estamos muito focados, principalmente na área de produção e vendas, e olhando aqui toda a parte tecnológica e da agenda social e do trabalho. Pode ir, Lígia. Acho que nós já estamos encerrando. Eu queria colocar com vocês aqui, esse é um trabalho que fizemos no ano passado, começamos no ano passado, terminamos esse ano, um trabalho iniciado a pedido da Secretaria de Produtividade, Competitividade e Emprego do Ministério da Economia, e nós fizemos, junto com 13 associações, sob a liderança do Movimento Brasil Competitivo, entre as associações ABIT, e o estudo foi feito pelo Boston Consulting Group. Nós escolhemos 12 itens, macro itens, que nós entendemos naquela época e continuamos entendendo como os itens mais críticos com relação ao chamado e famigerado custo Brasil, que tira a competitividade principalmente do setor industrial, que é um setor tradable, é o setor que mais enfrenta o mundo, que tem o mundo, a Ásia principalmente, no nosso caso, como um grande competidor, e que não carregam ônus que nós temos que carregar,
e que são ônus pesadérrimos e que foi estimado que operar no Brasil, considerando a média dos países que pertencem ao OCDE, que é a organização que o Brasil pretende fazer parte em breve, eu sou um dos que sou favoráveis a isso, o setor entende que é positivo, custa R$1,5 trilhão de reais a mais dividido entre esses itens. O principal item é empregar capital humano, e aí eu não estou falando do salário, estou falando de toda a parafernália de legislação e todas as inseguranças jurídicas, que tem um capítulo à parte aqui, que carrega aí um peso muito grande, que significa que muitas vezes o trabalhador leva para casa menos da metade do que ele custa efetivamente para os negócios. Então, essa é uma agenda importante. Nós temos aqui a parte de honrar tributos, por isso que nós estamos investidos aqui em toda essa agenda da reforma tributária. Quando eu falo aqui de empregar capital humano, já melhorou muito com a reforma trabalhista e outras agendas modernizadoras que estão acontecendo, tá? Dispor de infraestrutura, recentemente, e vocês vão ver um pouco mais à frente, projetos estruturantes que nós estamos participando, discutindo no Congresso, muito relevante, saneamento é um deles, novo marco do gás, o setor elétrico, que ontem aprovou na Câmara. Então, identificamos isso e agora nós estamos trabalhando em projetos que façam a redução desse custo Brasil efetivamente acontecer. Muitas vezes você anuncia, o projeto a lei de saneamento foi aprovada, portanto, está resolvido o problema. Não, aí nós vamos para os leilões, já foram feitos 3 ou 4 leilões com sucesso, mas muito mais tem que se fazer. Então, isso aqui é o peso que o empreendedor brasileiro carrega nas costas para a sua disputa do comércio internacional, tá? Dentro desse contexto, a indústria é muito mais vulnerável do que a área de serviços de comércio, apesar do avanço do e-commerce, porque nós operamos bens tradables. E dentro da indústria, o setor têxtil e de confecção é um setor que tem uma, digamos assim, uma disputa internacional monstra, passando desde países extremamente desenvolvidos, como Estados Unidos, como países com nível de desenvolvimento inferior ao do Brasil e que não tem um compliance que a gente tem. Então, pode seguir, Lígia. Ainda dentro dessa linha que eu falei, esses são os principais projetos que nós estamos atuando ou atuamos para sua aprovação. Alguns já estão aprovados, foram aprovados recentemente, e muita coisa que ainda está por avançar, e nesse sentido a reforma tributária e a reforma administrativa são dois fundamentais. O setor elétrico aqui, ontem houve um avanço lá na Câmara, numa outra medida, não nesse PLS, tá? Lei de falência, nova lei do gás, já foi aprovado na Câmara e no Senado, voltou para a Câmara porque houve uma alteração no Senado, vamos procurar aprovar como ele foi aprovado na Câmara, tirando aquilo que foi mudado no Senado, o Pacto Federativo, que está junto com o PEC emergencial, o PEC dos fundos, para dar sustentabilidade às contas públicas. Pode ir, Lígia. A questão da desoneração da Folha, que voltou à baila com a entrada da União, questionando a inconstitucionalidade no Supremo. Isso aqui já foi aprovado, marco legal. Mas isso aqui talvez afete muito vocês. A princípio, talvez não. Mas a carga, um país que tem 8.500 quilômetros de costa, você não consegue transportar nada praticamente pela cabotagem. Empresas que estão lá no Nordeste, que têm que mandar produto aqui para o Sul, poderão se beneficiar disso. O novo marco legal de saneamento, além de ser é fundamental para a sociedade, para a saúde, tem muito têxtil aqui dentro envolvido, e no próprio investimento você tem aí os uniformes profissionais que vão ser necessários para aqueles que vão trabalhar na construção desses empreendimentos. Nova lei de licitações melhorou, autonomia do Banco Central, o que vai acontecer? Isso melhora a credibilidade da política monetária, e o Pronamp, que é a parte de crédito, que agora houve um outro avanço para mais 10 bilhões de garantia de crédito. Então, Lígia, pode ir, eu acho que, em linhas gerais, gente, é o que eu gostaria de falar com vocês nesse momento, uma visão panorâmica dentro do tempo que nós temos, e fico aqui à disposição para responder as perguntas que vocês quiserem fazer. As que eu puder responder, eu respondo já. As que eu não conseguir responder agora, nós encaminharemos a resposta posteriormente. Eu já estou vendo algumas mãos levantadas e eu preciso saber quem é que está coordenando
a chamada daqueles que lhe fizeram o levantamento da mão. Fernando Érica aqui falando, tá? Eu que estou coordenando o pessoal. Bom dia a todos, né? Primeiro, muito prazer em conhecê-los, como a Lígia já me apresentou brevemente, né? Nós temos aqui algumas solicitações de pessoas aí querendo fazer perguntas, mas antes de abrir para as perguntas em áudio, eu queria colocar primeiro as perguntas que a gente recebeu via chat, tá bom? São poucas, e aí a gente vai colocando na ordem de chegada aí, ok? Bom, a primeira pergunta, se me ouvem bem, é da Silvia Boriello. Ela pergunta se com a retomada dos empregos, o setor está sentindo falta de mais mão de obra especializada, principalmente no têxtil. Ela emenda essa pergunta dela, querendo saber se a parcela dos que foram dispensados estão sendo ou serão readmitidos, né? E uma terceira parte da pergunta, se essa questão do emprego também puxou o consumo de linhas para tricô, crochê e bordado. Então, são 3 pontos que a Silvia pergunta, Fernando. Se você quiser que eu repita, por favor. Não, pode deixar. Com relação aos empregos, Silvia. Bom dia, Silvia. Sempre um prazer ter você conosco. Nós temos tido informações, dependendo do lugar, do espaço geográfico, diferentes. Por exemplo, há 2 semanas atrás, eu estava visitando uma grande produtora de moda íntima no Rio de Janeiro. E fiz essa pergunta se ela estava tendo dificuldade de contratação de pessoas. Ela falou que não tinha tido problema. Já tive informações aqui em São Paulo que tem havido dificuldade de, mesmo com vagas abertas, de contratar as pessoas. Também já vi isso em Juiz de Fora. Então, eu posso dizer o seguinte, nesse momento, o auxílio emergencial, ele veio, quer dizer, vocês viram que o pico do desemprego no nosso setor foi em abril, e o auxílio começou ali. Então, ele deu um certo conforto. Dentro desse contexto, eu não estou dizendo que o auxílio é causador de eventual falta de pessoas para trabalhar. Eu tenho recebido esta informação dependendo das áreas, e não só de um setor industrial como o nosso, mas ficando só no nosso. Sim, a intenção já era de ter contratado todos que perderam, porque a recuperação foi muito forte. E sei de muitas empresas que estão com vagas abertas e não estão conseguindo preenchê-las. Se vão conseguir preencher mais à frente, com a manutenção, claro, dependendo da manutenção de demanda, é uma outra história. A parte de trabalho, linhas de tricô e etc., em função do desemprego, sem dúvida nenhuma, toda vez que você tem um índice de desocupação grande, muitas pessoas, no primeiro momento, ficaram com auxílio, mas também outras ficaram autônomas, foram produzir máscaras caseiras, e todo mundo sabe disso. Então, toda essa linha manual, ela ganhou um destaque grande, porque as pessoas estavam em casa até fazer para passar o tempo. Então, sem dúvida, esse contexto da casa é um contexto que leva também e puxa também para esse tipo de movimento de atividade econômico, ou então de prazer. Agora, eu não posso te falar quanto que cresceu a linha de tricô. Eu teria que consultar eventualmente uma empresa para saber se isso realmente aconteceu. Olhando pelo geral, por todas as informações que eu tenho, houve um estresse na retomada forte, que todo mundo estava querendo recompor estoques e ter produção, insumos para produção corrente. Houve um estresse, sim, nesses suprimentos de uma forma geral. Faltou um pouco de fio aqui. Não é que estava faltando, os times não estavam casando, agora já está acomodando tudo. Então, Silvia, emprego, informações variadas, mas sei de muitas empresas que estão com vagas abertas e não estão conseguindo atrair profissionais para trabalhar. Por quê? Vamos saber mais à frente, quando acabar o auxílio emergencial, se esse é um fator. Mas esse mesmo auxílio trouxe esse vigoroso crescimento do consumo nesse período em que passou a haver uma flexibilidade
do comércio, que, por sua vez, gerou, então, a demanda para a indústria. Faltou alguma coisa, Silvio? O Fernando, Érica aqui, eu fiz o último pedaço de uma pergunta da Silvia, só que era um outro assunto, ela retoma, daqui a pouquinho eu dou a palavra para ela de novo, ela retoma, tá bom? Ok. Bom, a próxima pergunta aqui é do Eduardo Laguna, da Agência Estado. Edu, prazer tê-lo aqui conosco, tá? Ele quer saber por volta de quanto o aumento das matérias-primas pode chegar ao preço final no varejo. Eduardo, nós já falamos algumas vezes sobre isso. Eu te diria que Natal contra Natal, no geral, tá? Eu não estou dizendo assim, eu comprei uma calça jeans em dezembro do ano passado dessa marca que custou 100, estou dando um exemplo. Fui comprar, esse ano ela custou 110, então a inflação foi de 10%. Eu diria que, no geral, Natal contra Natal, não vai ficar muito diferente de 3% a 5% no agregado. Você viu que nós ainda estamos com deflação esse ano no IPCA. Houve um aumento em outubro e novembro, acho que setembro e outubro, mas em novembro já ficou quase que estável. Porque tem muita oferta, tem muito diferente, mix de produtos. Então, o setor, numa loja de grande porte, tem mais de 20 mil SKUs. Então, há muita possibilidade de alteração de produto para ajustar ao bolso do consumidor. Agora, realmente, pode ser que um produto que eu comprei lá atrás, e eu quero repetir a dose da marca que eu gosto de comprar, ele tenha subido mais. Mas, para o conjunto da obra, nós não vamos ter Natal contra Natal, nada muito diferente de 3% a 5% no agregado medido pelo IPCA. Não vai aparecer contundentemente isso, mas a gente vai poder ver isso depois que fechar o IPCA do mês de dezembro. Muito bom. Fernando, a próxima questão aqui é da Márcia Mariano, tá? Da revista Textilha. Ela pergunta se já há alguma normalização no fornecimento de matéria-prima do mercado. E ela afirma aqui, depois de fazer a pergunta, que ainda há muita reclamação do setor. Eu queria que você discorresse sobre isso para atender a Márcia. Conforme eu falei antes, nós esperamos que até o final do primeiro trimestre essas coisas estejam já razoavelmente equilibradas. E eu vou dar um exemplo de ontem, não vou falar o santo, vou falar só o milagre. Um fabricante de linhas estava com carteira rodando no período de retomada com 60 dias. Ele continua faturando cheio, mas a carteira já veio para 20 dias. Ou seja, um dos indicadores de normalização você começa a enxergar com o seu volume de pedidos em carteira. Não estou dizendo que especificamente isso vale para todos. Mas conversando aqui, conversando ali, conversando acolá, eu já tenho visto gente que às vezes não quer receber mercadoria porque não dá tempo para cortar mais. Isso tudo acontece, todo ano acontece. Mas eu sinto que o mercado começa. Agora, muitas vezes, existe um problema nem da própria indústria. O cara precisa da caixa de papelão, comentei da economia circular forçada, e não tem a caixa de papelão. Então, ele precisa até de recuperar uma caixa antiga de papelão para poder embarcar tubete para embalar o fio. Então, tem plástico, tem outras demandas que afetam a capacidade de entrega do setor, que não é estrutural do setor, é derivada de uma dependência de um outro tipo de fornecimento. Então, todos leram nos jornais. Automotivo dizendo que ia parar por faltar autopeças, o outro dizendo que não ia conseguir porque ia faltar o cimento, o aço, o fio, etc. Então, nenhuma economia você desliga a economia e volta com a mesma, do dia para a noite. Esse é um dinossauro de todo tamanho, que acordou o bicho, ele mexe uma orelha, mexe outra, ele vai andando e nós já estamos aí, digamos assim, terminando o ano, quando essa retomada, vocês viram que o emprego começou a crescer a partir já de julho no têxtil e acho que de agosto na confecção. Então, Márcia, ainda tem sim problemas, mas menores do que nós tínhamos aí há 2 meses atrás e na nossa avaliação, até o final do primeiro trimestre, esse modelo, essa questão já vai estar, se não 100% regularizada, mas praticamente regularizada. Muito bem. Gente, agora eu vou dar início às perguntas aí por áudio, respeitando a ordem de entrada aqui na nossa transmissão, ok?
O primeiro que eu pediria para abrir o áudio e fazer a pergunta é o Sérgio Vieira, da Isto É. Sérgio, fica à vontade aí para fazer a tua pergunta para o Fernando, por favor, tá bom? Tá bom, obrigado. Obrigado, Eric. Boa tarde a todos. Obrigado, Fernando. Sou Sérgio Vieira, editor assistente da revista Isto é Dinheiro. E queria falar um pouco sobre faturamento, Fernando. Eu queria que você me desse um panorama, eu não vi, não sei se passou por mim aqui nos slides, mas eu queria que você pudesse me passar qual foi o faturamento, tem sido o faturamento do setor de janeiro a outubro, se tiver, e dividindo para mim entre manufaturas têxteis e vestuários. E qual a perspectiva que vocês têm para o final do ano em relação ao ano passado, em relação aos 185,7 bi de 2019? Eu comentei já, está nos slides, acho que a nossa assessoria pode te encaminhar para não ter que voltar aos slides, mas nós vamos cair aí uns 8% no têxtil, vamos cair uns 22, 23% na confecção. A composição do nosso faturamento de 185 bilhões que aconteceu em 2019, em torno aí de 1/3 é relacionado ao têxtil, 2/3 é relacionado à confecção. Então, nós vamos ter algo como uma perda um pelo outro. Isso vai significar uns 15%, 16% de queda de faturamento. Fácil. Lígia, passa, por favor, e leva para o que esperar 2021, porque ali tem alguns lados que podem facilitar um pouco o Sérgio. Aqui, Sérgio, aqui nós temos o valor da produção em bilhões de reais, tá? E você está vendo aqui que nós vamos cair de 53 bilhões no têxtil em 2019, estimativamente, para 50 bilhões esse ano, voltando aqui em 2021, se acontecer o que a gente está prevendo. Agora, para o próximo, Lígia. O vestuário, você sai de 152 bilhões, vem para 123 bilhões, tá? E volta para os 152 no ano que vem, dentro da estimativa que nós estamos fazendo. Você tem aqui em bilhão de peça e você tem em valor. E o varejo, aí o varejo tem várias, tem varejo de um, do outro. O varejo vai acompanhar, o varejo do vestuário, ele vai acompanhar esse crescimento, conforme já tinha colocado anteriormente. Então, é um tombo maior na confecção, porque ela está atrás nessa recuperação, tem muitos elos da confecção, muitos segmentos da confecção que ainda estão para trás nessa retomada, né? Tudo aquilo que está vinculado a atividades externas, de aglomeração, de festas, de shows, isso está mais sofrido, não tem como. Tudo aquilo que está mais vinculado a uma vida mais em casa, de conforto, de bem-estar, de proteção viral, de exercício, a moda íntima foi bem, vários produtores relataram uma performance muito boa, esses estão com uma performance bem melhor. No geral, você perdeu em alguns setores bastante, essa é uma média, quer dizer, tem essa média sempre é meio enganosa, mas isso aí estão os números que você me perguntou. Perfeito. E só para concluir, se me permite, Eric e Fernando, uma segunda pergunta rápida, quanto essa interrupção do auxílio emergencial agora deve impactar, embora vocês calculem esse crescimento, essa retomada aí no ano que vem, mas o quanto essa queda imediata aí do auxílio emergencial, a gente não sabe quanto vai manter aí, 600 para 300, e quanto isso vai durar, quanto isso deve impactar no vestuário e também em cama-mesa? O Sérgio vai impactar, certo? Isso é ponto pacífico. Nós fizemos uma conta aí, em que no ano que nós perdemos cerca de 12 milhões de postos de trabalho de todos os tipos, formal, informal, autônomo, nesse período da pandemia. Tá? Quem mais sofreu foram os informais, porque os formais acabaram tendo aí um pouco de apoio das medidas emergenciais e que ajudou muito, sem dúvida, a redução de jornada, flexibilização de salários, etc. Nós estamos estimando que no ano que vem nós vamos poder gerar aí uns 6 milhões de trabalhos, trabalhos formais, autônomos, informal, tudo. Falando da economia, não é só setor não, tá? Sim. Isso vai fazer com que esse ganho de renda ele vá diminuindo, porque isso não vai suprir tudo aquilo que está sendo colocado agora.
e alguma melhoria no Bolsa Família, extensão dele e levando a uns R$250. Isso tudo, e tem uma grande interrogação, se parte dessa poupança acumulada vai se direcionar a consumo. Eu, particularmente, acho que ela poderá se direcionar na medida em que tenhamos uma perspectiva de saúde diferente da que nós estamos tendo hoje. Se nós tivermos aí uma situação que está cometendo demais a sociedade, isso drena a energia, isso drena o emocional, isso drena a vontade de fazer coisas que você faria se tivesse uma expectativa mais favorável. Então, esses próximos 60, 90 dias vão ser críticos. Agora, nós vamos tirar da economia, se pegar os R$300 e os 60 e tantos milhões que estão recebendo, nós vamos tirar conta de padaria, R$20 bilhões. Quanto que vale R$20 bilhões? Vale 10 milhões de empregos, na média de R$2.000 de salário. É isso. Então, vai ter uma queda que não sabemos, provavelmente não no primeiro trimestre, não vai ser compensada pela retomada do emprego natural. Vamos ver aí agora no final desse mês de dezembro como é que vai ficar o emprego de novembro. Acredito que tenhamos um novembro também bom, pelo que eu estou relatando e pelo que eu estou conversando. Dezembro é sempre um mês de ajuste, não dá para garantir que vai ficar no positivo. Mas se vier no positivo, vai ser uma larga surpresa e até muda aquela nossa expectativa de perda de uns 30 e poucos mil postos formais de trabalho. Perfeito. Obrigado, viu? Nada. Sérgio, obrigado pelas perguntas. Fernando, obrigado pelas respostas. Agora eu queria passar a palavra para o Cleiton Vilarino, do Globo. Das boas-vindas. Bom dia para ele. Cleiton, a palavra é sua. Bom dia a todos e todas. Fernando, pelo que eu entendi, as projeções de vocês partindo aí da premissa de que não haveria uma segunda onda. Eu queria entender um pouco esses 60, 90 dias, você falou que são cruciais, se vocês estão levando em consideração já esses aumentos de casos que a gente tem observado, vários estados já têm adotado medidas mais restritivas. Como que vocês estão vendo esse horizonte considerando uma segunda onda? Porque, pelo que eu entendi, não está dentro das projeções de vocês, né? Olha, Cleiton, essa virou a grande interrogação do momento. Eu falei 60, 90 dias, não só pelas questões envolvendo a política que rebatem na economia, mas principalmente pelo desenrolar desse recrudescimento. Óbvio que se esse recrudescimento ensejar um lockdown rigoroso de interrupção das atividades comerciais ditas não essenciais, como ocorreu durante praticamente 90 dias, de final de março, abril, maio até junho, esses números terão que ser revistos, não tem dúvida. Tá? Então, por isso eu estou te falando, nós estamos acompanhando dia após dia. Começou, hoje já veio a data de vacinação, início em fevereiro. Se amanhã há um decreto dizendo para todo mundo para dentro de casa. Bom, esquece isso que está aqui, nós vamos fazer uma outra projeção. Provavelmente, o que seria a projeção? Supondo que 3 meses você pare e que venha aí alguma, não da mesma intensidade, mas venham outros estímulos de crédito, etc. O que se faria? Bom, então o ano de 2021 vai ter o mesmo número de meses de 2020. Então, em tese, vai ficar mais ou menos igual. Não dá para dizer isso também, porque 2020 teve esse aporte de recursos, o governo colocou aí mais de 600 bilhões, dos quais 320, 350 bilhões foi nesse auxílio emergencial. Não vai ter nessa mesma magnitude. Então, se vai parar 3 meses, aí você, na melhor das hipóteses, repete 2020. Então, nós temos que... essa pergunta é importante, sem dúvida nenhuma, mas ela não tem a resposta pronta, porque pode mudar todo o planejamento. Nós estamos pensando em não ter mais o auxílio emergencial, vai ter uma queda de demanda inicial, depois a economia começa a tracionar, o programa da vacinação vai se deslanchando mesmo que para um determinado grupo de pessoas, o mundo vai criando um otimismo. Quer dizer, tem todo um conjunto na obra para você fazer as estimativas.
Agora, se isso vira de ponta cabeça, você tem que fazer estimativa de ponta cabeça. Por isso que hoje, como hoje, as pessoas falam, nós estamos aqui fechando o nosso ABIT 2030. O cara fala, ABIT 2030, você está louco? Você está fazendo plano para 10... ABIT, plano da ABIT. Óbvio que nós não estamos fazendo plano de 10 anos, estamos fazendo um plano aqui da entidade de 2 em 2 anos, mas com horizonte inicial de 5. Se isso acontecer, eu tenho que mudar. Então, hoje, um dia é curto prazo, uma semana é médio prazo e um mês é longo prazo. Não tem, o mundo está incertíssimo. E essa dose de recrudescimento lamentável por todos os aspectos, mas principalmente pelo aspecto humano, está colocando uma incerteza muito grande, adicional àquilo que já era uma incerteza existente, que é quem ganha a presidência da Câmara e do Senado, como se compõe a base política a partir daí, e se a agenda das reformas tributárias, administrativas, blá, 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 ela vai ter fôlego para prosseguir. Por isso que eu falei, 60 ou 90 dias. Agora, acrescido de uma variável muito mais poderosa, que pode, inclusive, mudar a própria agenda que estava sendo discutida agora, olhando já para 2021. Então, fechou tudo de novo. Quanto tempo? 90 dias. Então, 2021 vai ser igual a 2020, em tese. Porque pode ser que não tenha o mesmo tamanho de estímulo que houve em 2020. Nesse sentido, a segunda onda é decisiva aí para a conclusão dessas... Eu vejo como extremamente fundamental. Tá? Se acalmar, e eu não sei se vai acalmar, honestamente, você sai aí para a rua, né? Não está nem aí para o Brasil. As pessoas, como já virou, acho que um pouco de lugar comum, nós estamos cansados do vírus, mas o vírus não está cansado da gente. Então, muitas pessoas próximas mostrando aí contaminação de gente próxima, enfim, é preocupante, não é bolinho, não, e é um assunto que temos todos que estar aí. A equipe econômica dizendo, acha que a vacina, por isso que eu acho que é fundamental organizar esse assunto da saúde para que salvar vidas e, obviamente, melhorar as condições da economia para as pessoas poderem viver, trabalhar, ganhar seu dinheiro, comer, vestir, viajar, fazer o que tiver que fazer dentro das circunstâncias e dentro das possibilidades. Então, cuidar da saúde, cuidar do programa de vacinação é crítico. Entendi. Tá ok. Obrigado. Nada. Ok, pessoal. Bom, deixa eu voltar aqui para a lista de perguntas. Eu vou pedir uma licencinha para a Márcia, que a gente já respondeu uma pergunta dela, eu volto com ela em seguida. Eu queria passar primeiro a pergunta da Eleni, do World Fashion, e depois eu volto na Márcia, tá bom? Para que a gente consiga dar um espaço igual a todos dentro do tempo que a gente tem, tá ok? Eleni, por favor, a palavra é sua. Obrigada. Oi, Fernando. Oi, Eleni, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí, né? Maravilha. A minha circunstâncias. Pois é, estamos aí, né? Trabalhando para que a coisa seja melhor. Bem, a minha pergunta agora, ela tem a ver com as vendas online. Elas contribuíram muito, né, para o desempenho das vendas de varejo, principalmente durante a pandemia que ainda estamos vivendo. Então, e elas impactaram, imagino, muito positivamente nos negócios, né, das empresas de varejo. Então, eu queria saber qual o levantamento que a BIT fez nesse momento, os dados que tem e essa perspectiva, né, para esse futuro, levando em conta também a pergunta do colega, essa pergunta anterior, que ele falava sobre o impacto da segunda onda. Então, como que nós vamos ficar? Como é que fica com as vendas online? Olha, as vendas online vieram para ficar e foi a salvação da lavoura para aqueles que já estavam no digital. Ao mesmo tempo, abriram-se várias oportunidades de marketplace, um exemplo mais clássico talvez seja o Magalu, mas já tinha o Mercado Livre e outros mais, abrindo espaço para aqueles que não estavam no digital poderem participar desse movimento que é irreversível. Agora, quando a gente fala do crescimento exponencial do digital, ele foi exponencialíssimo, principalmente para aquelas redes já estruturadas. Mas, no geral, no nosso setor, o digital ele representa 3%, 4% do faturamento. Há estimativa de que nos próximos 10 anos ele possa chegar a 1/4 das vendas, como é na China. Tá? Então, o digital fez diferença,
mas fez diferença fundamentalmente para aquele que já estava na pegada digital. Numa sequência, vamos pensar no melhor por enquanto, numa sequência em que encontra-se um caminho, que a pandemia recrudesça, reduza-se, não é recrudesça, reduza-se, e que a vacinação ande, mesmo que não tão eficaz e eficiente, apesar do Brasil ter uma história enorme de programas de imunização, os pequenos negócios também estão indo para esse caminho. Mas você tem 144 mil pontos de venda física no país. E o que as empresas estão fazendo muito é misturar esses canais, quer dizer, é o digital, o cara tira na loja física, está na física, compra no digital. Então, o fechamento dos negócios é dramático, mesmo com o digital funcionando. Não dá para dizer o digital vai resolver a nossa vida. Não vai resolver a nossa vida. Porque você tem que... Não é todo mundo que vai comprar tudo pelo digital. Eu comprei muita coisa no digital do nosso setor. Comprei muito não, comprei algumas coisas no digital. Tive boas experiências, não só de vestuário, como de livro, de material de ginástica. Tudo chegou ok, tá? Também não estava ansioso, mas chegou tudo ok. Então, isso vai ajudar. A forma como a gente entrou, as pessoas, todo mundo fala, eu fiz em 5 meses, eu queria fazer em 10 anos. Isso tudo, você tem uma experiência da crise. Então, certamente, isso vai acelerar-se ainda mais para aqueles que têm um digital importante. Mas nem de longe isso supre o fato de você vir a ter, Deus queira que não, as lojas fechadas. Aí é paulada mesmo. Vocês viram lá atrás, as lojas fecharam, as vendas caíram 80%, 90%. Aí veio recuperando na medida em que foi havendo a flexibilização. E aí ganhou um surto forte em função aí do auxílio, dinheiro, gente na rua comprando, etc. Mas um fechamento do comércio, de novo, seria desastroso, mesmo com todo o avanço tecnológico que já vinha ocorrendo e que se acelerou tremendamente. Quanto aos macronúmeros, eu posso passar as estatísticas mais amplas, tá? O comércio eletrônico, no geral, cresceu em torno de 38%, 40% esse ano, no geral. E esse ano que vem, dentro das estatísticas, não nossas, tá? Eu estou usando fontes outras, ele está previsto continuar a crescer, não estou falando dessa segunda onda, num ritmo um pouco inferior, até porque a base é maior. Mas se você tem um faturamento aí de vestuário na ponta, que nós vimos lá 200 e tantos, falando só do vestuário, 230 bilhões, 240 bilhões. Se você perde aí 50 bilhões, 40 bilhões, você vai cair para uns 200 bilhões por aí. Se 3, 4% é e-commerce, tá? Nós estamos falando aí de uns 8 bilhões de faturamento, 6 a 8 bilhões de faturamento, para um faturamento reduzido já de 240, 250 para 200. Se você botar cama, mesa e banho, que tem 20 bilhões de faturamento lá no varejo, ele caiu menos, caiu talvez uns 10%. Então, ele caiu para 18%. E ele é mais fácil. Não é que seja mais fácil, são produtos mais formatados, que o consumidor, o lençol tem 2, portanto, então cabe na minha cama. Então, o risco é menor. Então, aí, a participação até pode ser um pouco maior, mas dá para ver que de um negócio desse tamanho, você perde 40 bilhões de reais em vestuário esse ano, grosso modo, tá? Só conta de padaria. E você tem 8 bilhões, 6 a 8 bilhões no e-commerce. Vai crescer? Vai crescer. Vai ajudar? Vai dar. Então, aquele que estiver bem posicionado, esse se safa. Mas aquele menorzinho, que precisa mais do presencial, do público, esse vai sofrer muito. Então, um fechamento de lojas, normalmente, vai ser desastroso, sem dúvida nenhuma. Ô, Fernando, fala daquele dado que a gente leu ontem da CNC, sobre a participação do... O dado da CNC, ele é um pouco de Natal. Eles estão esperando um bom crescimento no Natal, mas aquele dado ele é muito ligado ao adicional do Natal. Ele não é o dado do Natal, porque o Natal são 2 meses, no mínimo, de negócio. Quando eu falo Natal, assim, esse período, vamos falar Black Friday, Natal. Mas ficando no dezembro tradicionalmente é 2 meses de uma venda normal. Tá? Ah, mas o Black Friday sugou um pouco, não sei o quê, tá.
Então, há uma expectativa desse adicional trazido pelo Natal de crescer aí 3%, 4%, é um bom número. Mas ele também não trabalhou com essa situação que nós estamos vivendo. Não houve um lockdown como foi decretado na Alemanha ou na Holanda. Estamos com as lojas abertas, a 25 está uma festa, o Brás está uma festa. Mas os shoppings, aqueles que... também eu tive em shopping aí, estou rodando um pouco, vou para aqui, vou para ali, para sentir o clima. Ok, mas é um consumidor que ainda está um pouco mais ressabiado. É esse que aumentou a poupança. Então, ele pode estar consumindo mais em casa, aumentou muito a experiência pela internet. Nós não trouxemos aqui os dados, mas a gente tem esses dados. Quem comprou pela primeira vez, pretende continuar comprando. Isso tudo está sendo medido recorrentemente. Os varejistas estão aí, principalmente os grandes. Eu fico pensando muito naqueles menores que não têm essa alavanca e que, ao fechar, viram um desastre. Acabam os negócios. Muitas vezes, negócios familiares, aqui e no mundo. Vocês assistiram na Itália protestos, eu vou quebrar meu negócio, bares, restaurantes, lavanderias, enfim. É uma coisa dramática, gente. É triste demais. Então, um novo fechamento pesado, e pode ser que aconteça, tomara que não, vai depender muito da sociedade se comportar, seria extremamente negativo para os negócios, com todo o e-commerce, com todo o seu crescimento. Ok. Gente, a gente já está chegando a 1h45, vamos encerrar no máximo em 10 minutos. Acho que tem mais uma pergunta aí, certo? Certo, Lígia. Aqui a gente, na verdade, a gente só tem mais uma pergunta da Márcia, né? Da Márcia Mariano, uma pergunta adicional dela. E aí eu acho que é a última pergunta, e já deixo agradecendo a todos pela participação. E depois da pergunta da Márcia, eu passo a palavra para a Lígia e para o Fernando para o encerramento, tá ok? Muito obrigado. Márcia, por favor. Bom dia, Fernando, você me ouve? Sim, te ouço bem, Márcia. Bom dia, tudo bem? Obrigada, bom dia. Duas questões. Eu primeiro gostaria de saber se a nossa indústria, tanto para peixe quanto para confecção, já voltou ao trabalho normal, porque no início lá da pandemia houve aquela redução de jornada, algumas empresas diminuíram os quadros e tal, os trabalhadores em casa, o pessoal administrativo, enfim, eu queria saber se já voltou a plena carga. E a segunda pergunta é o seguinte, a ABIMAQ divulgou que houve aumento do faturamento na venda de máquinas no Brasil, mas não citou o nosso setor. Queria saber se houve algum investimento, né, por conta, inclusive, para atender essa demanda que foi surpreendente, e qual é a sua expectativa com relação ao ano que vem para investimentos em máquinas, em tecnologia, enfim, na nossa indústria. É isso, obrigada. Obrigado, Márcia. Bom, sobre se a indústria voltou à plena carga. Sim, nos setores que tiveram a sua demanda acelerada por conta dessa recuperação. Como eu falei anteriormente, tem segmentos, o têxtil voltou muito mais rápido, com muito mais força, porque ele atende, além do vestuário, outros setores, e eu te diria que uma boa parte do têxtil, fiações, pessoal de denim, etc., nesse período agora de agosto, setembro, outubro, estava até produzindo mais que estava produzindo no mesmo período do ano passado. Mas isso não é coletivo, depende do mercado que você esteja. Então, aonde houve resgate da demanda, sem dúvida nenhuma, todo mundo entrou a plena carga com tudo que podia, ressalvadas as restrições, seja de um material de embalagem, seja uma coisa aqui, outra ali. Eu conversei com uma empresa anteontem que me disse o seguinte, Fernando, eu estou com a carteira lotada e eu não vou conseguir entregar tudo. Eu falei, mas o que significa isso? Por que isso não vai acontecer? Faltou matéria-prima? Não, é que eu reduzi o quadro, que eu não sabia o que ia acontecer, e só agora que eu estou conseguindo voltar com o meu quadro normal, meu ritmo de produção profissional. Então, as empresas estão buscando isso. Algumas conseguiram mais rapidamente, aquelas que dependem menos de pessoas, eventualmente, depende mais do capital empregado, todo mundo muito atento com a questão da propagação da Covid nos ambientes de trabalho. Isso é uma questão, não é só para as pessoas que estão nas ruas, as pessoas que estão trabalhando, isso é uma atenção fundamental, tá? Fundamental. Tenho acompanhado isso, não com todas as fábricas, mas com algumas fábricas. Eu peço a eles o indicador
de contaminação, se aumentou, para eu ter registros práticos, não é só ler o jornal. O que está acontecendo na tua fábrica, o que está acontecendo na tua, uma fábrica, digamos assim, mais cuidadosa, uma outra que não é que não seja tão cuidadosa, mas tem menos controles. Então, isso é uma pesquisa diária. Então, Márcia, aonde houve demanda, houve o retorno, ressalvados, obviamente, alguns tipos de restrições nessa cadeia de suprimentos que está voltando ao normal e vai, do meu ponto de vista, até o final, desculpe, do primeiro trimestre, deverá estar, se não totalmente, quase totalmente. Oxalá que isso aconteça por razões boas e não por razões ruins. Quanto a investimento, você viu no número que houve uma queda ali das liberações do BNDES, mas tem compra de máquinas no exterior. Tem um grande fabricante de bens de capital aqui, não vou falar o nome, tá? Que ele está rodando cheio com as encomendas têxteis. Então, muitas empresas, nós vamos ter esses dados mais à frente, voltaram a adquirir máquinas ou a aceitar encomendas que eles pediram suspensão de entregas por conta da paralisação das atividades. Agora, você vai falar assim, então vai ser um boom de investimentos? Não, o Brasil não tem um boom de investimentos em vários locais. Você tem boom de investimentos e é uma parte da BIMAC que está muito concentrado no agro. Tem parte de trator, mas tem muito investimento nosso, sim, mas eu não posso dizer que, com a ociosidade que nós vínhamos, depois, agora retomando, nós vamos sentir em 2021, em função daquilo que vai ser a evolução dos negócios, uma recuperação, não, que precisa de investir, precisa. O Brasil precisa investir pelo menos 25% do PIB. Está investindo 15% a 16% do PIB. E o setor têxtil também não é tão diferente, mas fornecedores de bens de capital de relevância aqui dentro, eu sei que estão bem posicionados de encomendas do nosso setor, de várias fábricas. Agora, no agregado, no geral, ontem também eu fui conversar com uma fiação, está comprando máquina. Mas esse tem um plano capitalizado, tem um negócio bem redondinho, esse não quer saber, chova, faça só, ele vai modernizando a fábrica dele todo ano. Não significa que ele vai dobrar a produção. Então, você tem que separar os investimentos modernizadores, de ganhos de eficiência, de menor consumo de energia, de menor uso de recursos naturais, de investimentos tipo Greenfield, que você vai fazer uma fábrica nova para atender uma demanda explosiva. Os números que nós estamos mostrando aqui, se materializados, e tomara que se materializem para melhor, mas volto, nós estamos dependentes hoje, do meu ponto de vista, mais do que nunca, da saúde, é que nós vamos enxergar o ritmo de retomada. O setor volta rápido. Na parte de costura, o investimento é menor, é mais fácil de você retomar, também as empresas são de menor porte. Mas quando você vai para uma encomenda têxtil, tiar, filatória, etc., você não tem, normalmente você não tem isso de prateleira. Tá? Você tem que fazer as encomendas. Então, eu te diria, Márcia, que está assim, eu não posso te mostrar assim, o número mostra isso com clareza. Não. Estou falando que são pesquisas pessoais, conversando com muita gente, tá? Até porque muita gente preocupada com o gargalo que também surge nessa questão, não é só no tecido, no fio, não. Um produtor de máquina, não posso entregar agora, só posso entregar daqui a 4, 5 meses. Tá? Então, são máquinas sob encomenda, não é uma máquina de prateleira. Obrigada. De nada, Márcia. Ok, então, estou vendo aqui, não temos mais perguntas, certo, Eric? Vamos encerrar, a gente já vai quase para 2 horas. Então, avisar os colegas aí que eu vou só alterar o dado de emprego, que o Fernando citou, e assim que eu terminar, eu envio para a assessoria, a assessoria manda para vocês, tá? Então, se for cobrar, tá demorando, cobra aí do pessoal, o Eric, o Ulisses, e eventualmente, se tiver algum dado extra, pede para eles que eles também repassam para a gente, tá bom? Bom, no mais, obrigada aí a participação de todos vocês, muitos já saíram, mas um bom Natal, obrigado aí por o ano inteiro estarmos juntos. Beijo. Fernando? Bom, eu agradeço a todos que acompanharam a gente nesse 2020, tão diferente, tão desafiador, tão cheio de lições. Espero que a gente consiga extrair o melhor e o principal seja a parte humana, a parte da solidariedade
e desejar que tenhamos um Natal dentro das circunstâncias, com uma alegria, com um congraçamento, celebremos a vida depois de tantas perdas que nós assistimos e ainda estamos assistindo. E que 2021 nós tenhamos vacina para todos, saibamos nos cuidar, tenhamos saúde e que o país volte a crescer nas necessidades que ele precisa e, ao mesmo tempo, dentro das suas potencialidades. É o que eu desejo a todos vocês e que tenhamos aí um iluminado ano novo. Muito obrigado, estaremos sempre à disposição para o que precisarem. Um grande abraço.